Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha o passo a passo que eu estou trazendo para vocês nesse momento. Esta saia, olha que coisa mais linda que ficou. Estou fazendo um ponto bem fácil, bem básico, tá? Que é o conhecido ponto alto e apenas pontos baixos. Somente aqui no acabamento do bolso e aqui na barra da nossa saia que vamos mudar um pouquinho o ponto, mas o demais é apenas pontos altos, ó. Frente, costa. Então, como eu gosto de trazer passo a passo bem fáceis para vocês, eu fiz com apenas pontos altos e pontos baixos. Esse pontinho aqui, ó, eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o tradicional ponto caranguejo. Eu não sei se alguém conhece como outro nome. Se você conhece ele com outro nome, diz para mim aí qual o nome que você conhece esse pontinho. Para fazer o ponto caranguejo, geralmente fica esse lado aqui, mostrando aqui. Só que eu faço ele ao contrário e o lado que era para ficar do avesso, fica o lado direito, que dá esse detalhe totalmente diferente. Eu vou ensinar vocês aqui na videoaula como fazer. Eu vou ensinar você a fazer essa saia em todos os tamanhos, tá? O PP, o P, o M, o G e o GG. Aqui eu fiz a minha mais curtinha. Ela ficou com 30 centímetros de altura, tá? Então, você pode fazer ela um pouco mais longa, se você quiser, mais comprida. Você pode fazer ela bem longa e colocar os bolsinhos também, que vai ficar uma saia longa com bolso muito lindo. De largura, que a minha, como eu fiz no tamanho P, ela tá com 84 centímetros, mas eu vou ensinar vocês a fazer todos os tamanhos, tá? Eu vou explicar aqui na nossa aula. Se a sua ficar um pouco mais larga, eu vou ensinar você como ajustar aqui na frente. Se você não quiser ajustar como eu vou ensinar na aula, você pode fazer um cordão de correntinhas, passar aqui para amarrar, e então fica à sua vontade como que você vai usar a sua saia. Mais curta, mais longa, com cordãozinho para amarrar, sem cordãozinho para amarrar. E vamos para o nosso passo a passo. Ah, aproveito e te convido para se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito. Se inscreva, deixa o seu like para a gente, compartilhe o nosso vídeo, deixa o seu comentário. O que você achou da nossa saia? E se não fosse essa cor, qual cor que você sugere que eu faça? Vamos para o nosso passo a passo. Para a nossa saia, eu vou utilizar a linha Ame da Têxtil Piratininga para amigurumi. Esse novelo é 130 gramas, o fio é 100% algodão mercerizado, a tex é 516. Recomendação da agulha 2,5 a agulha 3. Eu vou utilizar a 2,5 para fazer a minha. Essa cor que eu estou utilizando aqui é castor. Para a saia, eu precisei de um novelo desse e um pela metade. Então, um novelo e meio para fazer o tamanho que eu estou trabalhando. Vou usar também o lastex e vou precisar de 2 botões tamanho grande. Então, esse será o material que eu vou utilizar na saia e também a nossa fita métrica, que não podemos deixar de ter ela para confeccionar os nossos vestuários, para fazer as nossas medidas. Agora, vamos ao nosso passo a passo. Começo a minha saia fazendo um nozinho inicial. Esse nozinho eu já vou utilizar como a minha primeira correntinha. Agora, eu vou seguir fazendo um cordão de correntinhas até completar a medida que eu preciso. Para minha saia, eu vou precisar de 84 a 86 centímetros, porque eu vou trabalhar no tamanho P. Então, vou fazer um cordão de correntinhas com essas medidas que vai variar de 84 a 86 centímetros, tá? Então, eu vou seguir fazendo as minhas correntes, vou fazendo e vou medindo, até eu chegar nos meus 84 centímetros, ó. 84. Chegando no 84 centímetros, eu vou dobrar a fita. Que aqui vai ser a circunferência da minha medida, então, a volta do corpo. Para você que estiver fazendo no tamanho PP,
você vai precisar de 80 a 82 centímetros. Para você que vai fazer no M, você vai precisar de 88 a 90 centímetros. Você no G, de 92 a 94. E você que vai fazer no GG, de 96 a 98. Essa medida que eu estou passando para vocês é a medida do quadril, tá? Então, eu vou seguir até chegar na minha medida e você vai fazendo a sua de acordo com o tamanho que você for fazendo, você vai fazer as medidas que eu te passei. Vou seguir aqui o meu cordão de correntinhas até chegar nos meus 84 centímetros. Cheguei nos meus 84 centímetros, aqui eu vou fazer uma peça um pouquinho menor, porque os nossos pontos são apenas pontos altos, então vai ser bem fácil de fazer, então não precisa fazer uma peça bem longa. Quando eu estiver chegando já no tamanho ideal, aí eu volto com a peça no tamanho real para mostrar para vocês, mas o que eu fizer aqui no tamanho menor vai ser a mesma coisa no tamanho maior, tá? Então, fiz os meus 84 centímetros e você fez os seus no tamanho que você estiver fazendo a saia. Vou pular a primeira correntinha depois da agulha, venho na próxima e vou fazer um ponto baixo. Vou para o meu próximo ponto, faço outro ponto baixo. Vou voltar agora trabalhando um ponto baixo dentro de cada correntinha até completar todo o meu cordão de correntinhas. Aí eu vou fechar esse cordão de correntes. Estou completando meu cordão de pontos baixos. Venho aqui na minha última correntinha, faço meu ponto baixo. Agora eu vou fechar a minha carreira. Arrumo. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo, introduzo a agulha no ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu tenho aonde eu fiz o nozinho inicial, puxo assim para ajustar bem esse pontinho. Venho aqui no primeiro ponto baixo, bem no pezinho do ponto, introduzo a agulha, pegando duas laçadas. E agora, eu pego esse fiozinho, puxo para o lado de dentro. E depois eu venho com agulha de tapeceiro, escondendo ele aqui e finalizando, e assim vai ficar pronto o fechamento da nossa saia. Agora, vamos para a nossa segunda carreira de pontos baixos. Fiz uma correntinha, venho no ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, vou para o próximo, faço outro ponto baixo. E agora, eu vou percorrer toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. E assim, eu ficarei com duas carreiras de pontos baixos. Estou completando a segunda carreira de pontos baixos, venho aqui no meu último ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho a correntinha que eu fiz para subir, vou vir na corrente, faço um baixíssimo. Agora eu vou mudar, vou começar a minha primeira carreira de pontos altos. Eu vou fazer apenas duas correntinhas para que não fique um aberto muito grande aqui. Se você gosta de fazer 3, você pode fazer. Agora eu venho aqui no ponto baixo da frente, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto baixo, faço mais um ponto alto. Próximo ponto baixo, um ponto alto. Agora, por toda a carreira, toda a volta, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto baixo. Assim, eu vou fazer até eu completar toda a volta. E chegando aqui onde nós fizemos as correntinhas, finalizamos a nossa primeira carreira de pontos altos. Estou completando a minha primeira carreira de pontos altos. Venho aqui no meu último ponto baixo, introduzo a agulha. E faço o ponto alto. Agora, aqui eu tenho as duas correntinhas, venho na última, introduzo a agulha dentro do ponto e faço um baixíssimo. E aqui eu fechei a minha primeira carreira de pontos altos. Novamente, faço duas correntinhas, já venho no ponto alto da frente, faço um ponto baixo.
Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. E agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, até eu completar toda a volta. E assim, chegando no final, já estarei com a segunda carreira de pontos altos completa. Vou fechar da mesma maneira que fechei essa primeira carreira. Chegando aqui no final, em todas as carreiras de pontos altos, agora eu vou repetir a mesma coisa. Venho aqui na segunda correntinha, introduzo a agulha dentro da corrente, puxo o fio, fecho com um ponto baixíssimo. Em seguida, eu já subo as duas correntinhas e já venho no ponto da frente, já faço meu ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto. Completando essa segunda carreira, eu vou continuar fazendo essa mesma sequência de pontos altos, até eu completar 30 carreiras de pontos altos. Como eu vou fazer uma saia mais curta, eu vou fazer apenas 30 carreiras. Se você quer uma saia mais longa, basta você aumentar as suas carreiras. 35, 40, você vai fazendo e vai vestindo para ver o tamanho que você quer. Vou adiantar a minha aqui e já volto com as minhas 30 carreiras prontas. Estou finalizando a carreira. Venho aqui no meu último ponto alto, faço um ponto alto. Agora eu venho na segunda correntinha, fecho com um baixíssimo. E assim eu finalizei a minha carreira de número 30. E olha só como que ficou a minha saia. Aqui eu já estou com o tamanho normal que eu estou fazendo. Olha só. O ponto ficou bem fechadinho, mas mesmo assim eu vou forrar a minha saia, tá? Então, ó, a minha vai ficar esse tamanho aqui. Agora, nós vamos fazer aqui o bico de acabamento já. Para fazer o bico de acabamento, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu fechei, né, com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou virar do lado avesso. Desse jeito aqui, ó. Venho aqui no ponto da frente, introduzo a agulha, pego o fio que vem do rolo e passo dentro dessa laçada. Venho no ponto da frente, introduzo a agulha, pego o fio que vem do rolo e fecho o ponto. Vou para o próximo, pego o fio que vem do rolo, puxo o ponto. Vou para o próximo ponto alto, pego o fio que vem do rolo, puxo e fecho o ponto. Aqui eu estou trabalhando o ponto caranguejo, que é aquele pontinho que a gente trabalha ele voltando para trás. Então, cada ponto alto que eu fiz vai ganhar um pontinho caranguejo. Pego o fio que vem do rolo, puxo. Aqui é um ponto baixo, tá? Só que ele está sendo feito de trás para frente. Então, ó, coloco a agulha dentro do ponto alto, pego o fio que vem do rolo, seguro. Agora, eu pego o fio que vem do rolo novamente, passo dentro da laçadinha e fiz o meu pontinho caranguejo. Já vou para o próximo ponto e faço o meu próximo pontinho. Ele é um ponto bem fácil de fazer, mas que fica lindo. Aqui é o lado direito dele. Como eu quero que fique diferente a minha saia, eu estou trabalhando do lado avesso. Se você quiser, você pode fazer isso do lado direito também. Porque aí do lado direito ele vai ficar... Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só terminar esse pontinho aqui. Do lado direito, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E esse é o lado dele. Como eu estou fazendo do lado avesso, o lado que eu acho que fica mais bonito vai ficar para fora. Então, se eu, né, do jeito que eu fechei a carreira, se eu já começasse a fazer o ponto caranguejo vindo para cá, ele ia ficar desse jeito aqui. Como eu virei a minha peça, estou trabalhando do lado avesso, o lado direito ficou desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou seguir até completar toda a volta. Chegando aqui no final, vamos fechar com um baixíssimo e cortar o fio para começar o bolsinho da nossa saia. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui no meu penúltimo ponto. Vou fazer o meu pontinho.
Agora, aqui eu tenho o último ponto e aonde eu iniciei, que era o primeiro. Então, eu vou vir no mesmo espaço, vou colocar a agulha, pego o fio que vem do rolo, aqui eu vou segurar. Agora, eu vou cortar, deixando uma sobra para fazer o arremate. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou soltar esse fio. Soltei. Agora, eu trago a agulha aqui no ponto alto. Coloco a agulha dentro do ponto alto, pego as duas laçadinhas, trago essa sobra que eu cortei, puxo, ajusto, e aqui eu finalizei o meu ponto caranguejo. Vou trazer esse fio mais para baixo, que depois eu vou finalizar ele. Para finalizar, você pode fazer como você tem costume, tá? Eu estou puxando aqui com a agulha de crochê para esconder, depois eu vou dividir esse fio em dois, fazer 3 nozinhos e cortar. E aqui ficou pronto o nosso ponto caranguejo na barra da nossa saia. Olha que coisa mais linda que é esse ponto, gente. E assim, a nossa sainha já está pronta. Agora, eu vou começar a fazer com vocês o bolsinho, tá? Para depois eu vir fazer o arremate aqui em cima na cintura e passar o lastex aqui. Eu já tenho umas videoaulas ensinando como fazer, mas eu vou fazer novamente com vocês, para vocês verem como que eu faço. Agora, vamos para o bolsinho. Para começar o bolsinho, vou deixar uma sobra de fio um pouco maior, que eu vou utilizar essa sobra aqui para fazer a costura depois. Agora, eu dou uma laçadinha e faço uma correntinha. Vou ter essa correntinha como a minha primeira corrente já do bolsinho. Agora, eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2 e 3. Fiquei com 23 correntinhas. Agora, eu pulo a primeira, venho na segunda, vou fazer um ponto baixo. Vou para a próxima, outro ponto baixo. Agora, eu vou voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto baixo, ou, perdão, em cada correntinha. Depois que eu fizer um ponto baixo em cada correntinha, eu vou voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto baixo. O início aqui do nosso bolsinho será igual o da nossa saia, tá? Mesma coisinha. Então, aqui eu vou completar toda a carreira fazendo pontos baixos. Venho aqui no meu último ponto baixo, faço, na última correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei, vou no ponto baixo da frente e faço um ponto baixo. Agora, eu vou para o próximo, outro ponto baixo. Volto trabalhando um ponto baixo em cada ponto baixo até completar toda a nossa carreira aqui de pontos baixos. Estou finalizando a carreira, venho no meu último ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, viro, venho no ponto baixo da frente e já faço um ponto alto. Eu fiz apenas 2 correntinhas para não ficar com o espaço muito grande aqui no cantinho, tá? Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto e agora eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto baixo. Vou continuar até chegar lá no final da carreira
E no meu último ponto baixo, eu faço o meu último ponto alto. Faço o meu último ponto alto em cima do ponto baixo. E assim eu completo a minha primeira carreira de pontos altos. Faço as 2 correntinhas, viro meu trabalho, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto, vou para o próximo ponto alto, outro ponto alto, e sigo trabalhando as minhas carreiras de pontos altos. Vou seguir fazendo essa segunda carreira até chegar no final. Chegando lá no finalzinho, vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto, faço as 2 correntinhas, viro meu trabalho e volto fazendo ponto alto em cada ponto alto. Vou fazer 3 carreiras de pontos altos. Estou finalizando a minha terceira carreira, venho em cima da última correntinha, vou fazer o meu ponto alto, faço uma correntinha, alongo o fio. Vou cortar, como eu vou fazer o acabamento do lado avesso, então eu tenho que cortar, senão não vai dar certo. Agora aqui, ó, eu viro meu trabalho do lado avesso. Pego o fiozinho, vou fazer um nozinho inicial para firmar esse ponto. Aí, eu venho aqui, ó, aonde eu tenho a carreira de pontos baixos. Venho aqui em cima do primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, puxo esse fiozinho pra cá. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho aqui no ponto baixo de baixo. Introduzo a agulha, pego o fio que vem do rolo e finalizo o ponto. Venho aqui no ponto alto, introduzo a agulha dentro do ponto, pego o fio que vem do rolo e faço mais um pontinho caranguejo. Aqui eu estou repetindo o mesmo ponto que a gente fez no barrado da saia, tá? Então, ó, venho no ponto alto, faço um ponto caranguejo. Venho novamente no mesmo ponto, faço outro ponto caranguejo. Venho aqui no último ponto, faço um ponto caranguejo. Agora, aqui eu venho em cima da corrente, que aqui eu já tenho o ponto alto, venho em cima da corrente, pego o fio que vem do rolo e já faço o ponto caranguejo. E aqui eu terminei a lateral. Agora, aqui eu tenho ponto alto. Vou fazer um ponto caranguejo em cada ponto alto. Vou seguir fazendo a mesma coisa que a gente fez no acabamento da nossa saia. E agora, eu sigo aqui fazendo um ponto caranguejo em cada ponto alto, chegando aqui no final dos pontos altos. Eu venho aqui, vou repetir o mesmo que eu fiz aqui na voltinha. Cada ponto alto desse eu faço 2 pontos caranguejo dentro, e aqui as 2 carreiras de correntinha, faço um ponto em cada correntinha. Chegando aqui no final, vamos finalizar juntos. Estou finalizando a carreira, venho aqui na primeira carreira de pontos baixos, faço um pontinho caranguejo. Venho aqui, ó, no último ponto baixo e faço mais um ponto caranguejo. Agora, eu alongo o fio e vou cortar aqui para finalizar. Aperto bem o ponto e aqui, ó, eu tenho o lado direito e o lado avesso. Vou trazer essa sobra de fio aqui para o lado avesso, puxo aqui para baixo. Essa outra ponta aqui também, que tenho essa sobra onde eu iniciei a carreira, também puxo ela aqui para o lado avesso. E assim, ó, eu vou puxar mais um pouquinho aqui para o meio, para ficar bem escondido. Agora, essas 2 pontas, ó, eu junto elas, vou dar um nozinho não tão apertado. O segundo, eu aperto um pouquinho mais. Ó, 2 nozinhos apenas tá bom. E já corto essa sobra. E assim ficou pronto o nosso bolsinho. E agora, depois de pronto, nós vamos costurar e também prender o botão, e já vai ficar prontinho na nossa saia. O meu eu vou deixar nessa altura aqui,
contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de pontos altos. Então, vai ser aqui que eu vou colocar. Deixa eu tirar um e prender o outro. Aqui eu vou utilizar uma agulha de costura, aquelas agulhas de costura de mão mesmo, tá? Vou ver se eu consigo passar todo esse fiozinho aqui. Coloquei o fiozinho, agora nós vamos costurar, sempre mantendo, ó, a mesma direção que a gente mediu, tá? Então, o lado que, a mesma total de carreiras que você pôr um bolso, você coloca o outro. Então, isso aqui temos que ficar bem atento. Agora, eu venho aqui, ó, na saia, passo a agulha e já venho aqui no bolsinho e dou um nozinho. Novamente, pego o ponto da saia e pego aqui o ponto baixo do bolsinho e aqui eu prendi, ó. Agora, vamos para a nossa costura. Aqui nós não precisamos costurar com muita força, porque é apenas o desenho aqui, o detalhe, para ficar com o bolsinho pronto, tá? Então, aqui, ó, eu passo a agulha para o lado de trás, ó, e vou pegar tanto aqui na saia como aqui no bolso. O bolso eu tô trabalhando no ponto baixo, ó. Coloquei a agulha desse jeitinho, aí eu puxo, não preciso apertar muito, apenas para firmar ele aqui no lugar. E vou fazendo apenas isso aqui, ó. Trago a agulha aqui na frente, puxo e puxo o fio. E assim eu vou fazer, ó, até chegar no finalzinho aqui do bolsinho, que é uma costura bem rápida. Só soltar aqui que eu prendi o botão. Passar o fiozinho, senão eu prendo ele novamente. E assim eu vou até chegar ao final, ó. Vou arrumando assim pra ver se tá ficando bom. Porque o acabamento é o principal aqui da nossa arte, né? Agora, eu venho aqui, ó, passo dentro dessa laçada e faço um nozinho aqui. Vou virar desse jeito agora. Agora, eu pego o ponto da saia e pego aqui o ponto baixo do bolsinho. Vou passar mais uma vez aqui. Vou colocar a agulha no fio novamente que saiu. E já trago a agulha para o lado avesso. Agora que eu vou finalizar. Aqui do lado avesso também eu faço 2 nozinhos. Caminho um pouquinho aqui por dentro dos pontos e vou cortar. E aqui fiquei com o bolsinho pronto, ó. Arrumo certinho. Aqui eu já costurei o outro também. Olha só. E o nosso bolsinho está preso, ó. Agora, vamos colocar o lastex aqui em cima na cintura, para deixar ela mais justinha. E facilita também, tanto na hora de vestir, colocando o elastiquinho. Mas se você não quiser, você não precisa. Você pode fazer um cordão de correntinhas também aqui, tá? Vou passar o fiozinho aqui, ó. Vou cortar aqui a pontinha e vou passar na agulha. Prontinho, passei. Agora que eu puxo um pouco, não precisa ser muito, tá? Um total que a gente vê que dê pra fazer a nossa costura. Aí, agora eu junto 2 partes aqui, que eu vou usar 2 fiozinhos.
Aqui eu vou fazer um nó meio grande para finalizar depois dentro desse nó a minha carreira. Para colocar o elastiquinho, eu faço o seguinte, ó, venho aqui do lado avesso. Aqui eu tenho a primeira carreira de pontos baixos e a segunda. Vou entrar aqui no meio das duas carreiras, ó, entre a primeira e a segunda. Aí, aqui eu tenho essas laçadas aqui, ó. E vou passar, ó, somente dentro dessas laçadinhas, ó. Pegando só o lado de cá. Com uma cor branca para não passar do outro lado. Olha só. Eu vou fazer apenas isso aqui. Aí, novamente, eu vou passar dentro de várias laçadas, ó. Uma laçada em cada ponto, né, ó. E vou passando em várias. Aí, quando eu puxo o fio do lastex, eu já puxo de uma vez, ó. Tomando um pouquinho de cuidado. Ele é firme, mas ele ainda, se puxar com muita força, ele arrebenta. E aqui você, ó, vai ver se você quer mais puxadinho ou se você quer mais esticadinho. Então, aqui você decide como você quer que fique a cintura. Isso aqui eu vou fazer agora por toda a minha volta, até completar toda a circunferência da minha saia. Completando toda a volta, aí eu venho aqui onde eu fiz esse nozinho. Vou passar a agulha aqui dentro desse nozinho, vou fazer 2 nó, como vocês viram eu fazendo, para finalizar o bolsinho. E aí, eu corto o fio, que já vai estar finalizado. Então, vou acabar de completar aqui e já venho mostrar para vocês. Estou finalizando. Agora, aqui onde eu fiz o nozinho, ó, venho dentro dos 2 elásticos, passo a agulha, puxo o fio. Agora, eu vou cortar aqui um pouco maior. Depois que eu passei aqui dentro do fiozinho, eu vou fazer aqui 2 nozinhos apenas, não vou fazer mais, tá? Ó. Escapou aqui. Vou apertar bem esses 2 nozinhos. E vou cortar aqui. Agora eu ajusto. E olha como que fica do lado de dentro e aqui do lado de fora. Então, pegar apenas uma laçada, ó, fica invisível do outro lado. E aqui está pronto a cintura da nossa saia com lastex. E a nossa sainha também ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos. Um beijão e até a nossa próxima aula.